muita alegria que eu inicio o primeiro podcast de agronegócios aqui na SIC, Caxias do Sul. Eu sou a Gabriela Guazelli, sou advogada especializada em agronegócio e diretora de agro aqui na SIC. Do meu lado, Jean Franco Perassolo, engenheiro agrônomo, diretor técnico da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã, Agapome. Tudo bem? Prazer. Bem-vindo. Prazer estar aqui com vocês hoje. À minha frente, Mário Apolo Brito, cofundador e líder comercial da Elysius, especialista em implementação de tecnologias agrícolas. Obrigada pela tua vinda, Mário. Muito obrigado. E o Leandro Venturim, nosso convidado super especial, especialista em viticultura. Ele é agrônomo e enólogo. É uma satisfação de ter aqui. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui para a gente compartilhar essa conversa de hoje. Que bom. Se eu pudesse sugerir uma ementa, eu sugeriria algo do tipo mudanças climáticas, sustentabilidade, agronegócio e estações meteorológicas. Esse é o nosso papo aqui hoje. O agronegócio de Caxias do Sul tem um potencial incrível de produção de alimentos. Nós somos a cidade maior produtora de hortifruti granjeiros do estado, mas para desenvolvermos o nosso potencial, nós precisamos que as informações e o conhecimento cheguem até o produtor, principalmente as tecnologias que já estão disponíveis para eles, né? E é por isso que eu tenho uma satisfação de reunir vocês aqui hoje, para que a gente possa não só trazer conhecimento, mas instruir e desenvolver esse assunto que é tão conveniente, né? Principalmente em relação após as enchentes que nós vivemos, mas em relação às mudanças climáticas também, que serão uma pauta aí para o nosso futuro. Então, nessa primeira rodada, eu sugiro que Leandro Venturim, com a tua experiência na viticultura e também com as referências que tu tem de estudos fora do país, que tu me diga qual é a importância para ti de debater hoje sobre o clima. Eu acho que me parece que aqui na Serra, agora, com o advento das super chuvas, se começam a perceber os impactos, né, dessas mudanças climáticas. É claro que os agricultores e os técnicos um pouco mais atentos, né, ao longo do tempo, dos últimos anos, 3, 4, 5 anos, começam a perceber as instabilidades de clima, né? E que os nossos extremos estão cada vez mais marcados. Então, 2 anos de estiagem, 3 anos quase de estiagem, o que não era muito comum, agora concentração de chuvas, oscilação de clima, é muito comum as observações de que nós não temos mais inverno como tínhamos antigamente, né? Então, isso são pequenos sintomas, né? Mas, em termos mais práticos, né, já há alguns anos, especialmente de 2018 para cá, no âmbito da fruticultura como um todo, mas especialmente na viticultura, que ela está sofrendo impacto muito grande nas mudanças de clima, dar um pouco mais de atenção com isso. Então, inicia 2019 um grande seminário, final de 2018, na verdade, um grande seminário na Alemanha sobre viticultura e mudanças climáticas. Em 2019, um seminário no Chile também com esse foco, até porque o Chile vem perdendo áreas que eram áreas agrícolas, então pelo alto degelo dos Andes, então diminui a carga d'água que eles têm lá, então tem áreas que estão perdendo como áreas produtivas, né? O ano passado, o norte da Itália perdeu muita produção por super calor, não conseguiram colher algumas uvas. Então, eu acho que cada vez mais os efeitos diretos na agricultura estão sendo percebidos, né? Todos esses seminários discutem o quê? Ok, nós estamos identificando o problema. E agora, o que a gente faz com isso? Né? E, principalmente, como a gente consegue estabelecer critérios de alertas para os produtores anteciparem o que vai acontecer, né? Para evitar os problemas. Então, um grupo de produtores que nós trabalhamos aqui na Serra, por exemplo, a partir da macrometeorologia, o ano passado nós já alertávamos que, em junho do ano passado, nós já alertávamos que ia entrar num período de muita chuva. E que, então, todos os manejos deveriam ser direcionados para isso. Mas precisa um pouco mais de precisão em relação a isso. Então, acho que a gente está num caminho legal de abrir espaços para entender o que está acontecendo, discutir práticas e metodologias para a gente mitigar esse problema junto à agricultura para evitar perdas, como a gente vem tendo nos últimos anos. Perfeito. Jean Franco. Eu acho que até, pegando esses dois ganchos teus, Gabi, e do Leandro,
Assim, acho que a questão clima, sustentabilidade e as mudanças climáticas recorrentes, que elas vêm sofrendo uma certa recorrência maior do que nós tínhamos antigamente, ou algum tempo atrás. O clima, ele parecia estar um pouco mais estável, a gente não sabe se isso é uma questão momentânea, se é uma questão que está se estabelecendo e que será o nosso futuro, mas isso a gente tem que estar... São muito relacionadas, digamos, essas três questões para a sustentabilidade. Eu acho que a gente, com isso tudo, a gente tem que ser mais preciso, muito mais preciso nas nossas tomadas de decisões, para que a gente erre menos. Então, o clima, ele é muito... a gente não tem algumas previsões, mas a gente não tem certezas muitas vezes, né? Ainda hoje, pode ser que a gente melhore as nossas previsões, mas com essas incertezas a gente tem que tentar errar o quanto menos possível para a gente poder, no final, pagar a conta, né? Que é produzir o alimento com uma certa qualidade, com uma certa limpeza, digamos assim, de produtos químicos, para a gente entregar um negócio legal para o nosso consumidor. Então, essa previsão, essas questões de previsibilidade do clima são extremamente importantes vão ser muito mais importantes para um futuro próximo. O Leandro falou agora há pouco que os produtores, ele tem observado essa preocupação dos produtores sobre as mudanças porque houve perdas, né? Então, a partir das perdas se nota essa necessidade de não controlar, porque a gente não tem como controlar, mas de conseguir prever e administrar essas informações. Na tua experiência aqui na Serra Gaúcha, principalmente em Caxias do Sul, quais foram as perdas que te chamaram muita atenção no último ano nas culturas que tu trabalha? Vamos falar especificamente de maçã, e eu acho que a maçã, depois o Leandro vai poder colocar a parte dele, que a fruticultura são fruticulturas, né, como um todo, tanto a vitivinicultura quanto a pomicultura, digamos, a produção de maçãs. A gente vem, nos últimos 4 anos, a gente veio tendo interferências do clima. Nós tivemos 3 anos praticamente de seca, de influência de Laninha, e depois esse último ano de influência de El Niño. Então, nós sofremos com a falta de água nos últimos 3 anos anteriores, as 3 safras anteriores. Claro que foram safras que não foram, algumas delas não foram extremamente secas, mas em períodos que nos dificultaram, digamos assim, a nossa produção. E esse último ano, daí o excesso de chuva. Se a gente tem como prever um pouquinho mais essas nossas ações, a gente pode se precaver um pouquinho mais com água, com sistema de irrigação, ou com quem não tem uma abundância de água, para que ela possa, dentro das previsões, irrigar da maneira mais correta possível. Porque a gente viu, nesses 3 anos de seca, mudando um pouquinho a minha conversa, mas a região aqui é a região de Caxias é uma região de hortifrutigranjeiros, muito grande, muito forte, e a gente via irrigação, às vezes, até de forma errada ou excessiva em algumas culturas, né? Tu via lá, tu passava nas lavouras, o pessoal com muita quantidade, muito limitada de água, e água escorrendo dentro da propriedade. Putz, será que está certo isso? Será que era necessário realmente isso? Ou será que a irrigação está errada? Então, essa previsão de a gente ter seca, armazenar água e depois irrigar de maneira correta, e aí depois a gente vai entrar nos esquemas das estações meteorológicas, na conversa das estações meteorológicas, ter sensores que nos digam, não, ok, tu irrigou o suficiente, cara, pode irrigar o outro lado. Então, isso, as previsões e o sensoriamento dessas pontualidades são extremamente úteis para esse manejo. Essenciais mesmo. Essenciais. Né? E até as questões desse último ano, o excesso de chuva, então para a gente saber quais são as doenças principais de cada cultura. Na uva é o ídio, é o míldio, na maçã é a glomerela, com excesso de umidade, temperatura, enfim, a gente saber, dentro dessas previsões, quais são as doenças mais problemáticas naquele determinado momento, para que a gente possa, dentro da previsão, ou saber, com os sensores que a gente tem, aquilo que aconteceu, a gente ser mais preciso no momento da intervenção, intervir no momento correto, com o produto correto, da maneira correta,
para a gente tentar mitigar São esses informações problemas. com mais precisão. Mário, Eu acho perfeita a colocação do Gia quanto à necessidade de um afinamento maior dessas decisões, visto que hoje, de tantas variáveis que o produtor está exposto, o clima ainda é a variável preponderante. E é mais difícil de controlar, é mais custosa também de controlar. Ou melhor dizer, incontrolável. Incontrolável. Né? Mas temos medidas de de mitigação. mitigação de dentro disso aí, claro. Mas o produtor hoje, ele ainda trabalha num sistema muito baseado no que ele aprendeu com os avós, com os pais, com sua comunidade, numa época em que o clima era muito mais previsível, né? Em que a gente tinha estações melhores definidas, e hoje a realidade nos mostra, comprovado pelos últimos eventos infelizes que a gente teve em maio, comprovado tantas conversas que a gente tem a campo com produtores de décadas de experiência que podem dizer que não é mais o mesmo, e também comprovado até mesmo por relatórios como o painel intergovernamental da ONU, que diz que a temperatura superficial média da Terra já aumentou 0,9 graus desde a era pré-industrial. E isso a gente acha só 0,9, mas se aumentar 1 grau, eu ainda estou confortável, mas isso cria mudanças muito significativas na biologia das plantas, né? Então, a gente precisa, acho que o ser humano se distanciou muito desse entendimento de que as nossas ações trazem consequências. Claro. Nós estamos no mesmo barco, né? Não tem como fugir dele. Então, todas as ações que provocamos, elas vão causar efeito no planeta como um todo, né? Então, essa dinâmica essa pequena mudança de temperatura, ela pode não afetar na sensibilidade térmica, né? Mas ela afeta em toda a dinâmica de águas e ventos. Só isso, né? Ou seja, altera tudo. Então, e até também nessa questão que a gente precisa otimizar todos esses recursos, né? Que vamos colocar lá em 20 anos atrás, não vamos muito longe, qual era a quantidade que nós tínhamos aqui na região, falando da região de Caxias, o que nós tínhamos de hortifrutigranjeiros? Não sei, 1/3, eu acho que daquilo que nós produzimos hoje, nós tínhamos há alguns anos atrás. Pomares de maçã, também mesma coisa, nós tivemos um crescente muito grande. Uva até acredito que não, né, Leandro? Porque uva... Não houve um crescimento... Um crescimento significativo. Significativo, né? Então, até justamente isso, pessoal. Ocorrem mudanças climáticas, ocorre um aumento de área de produção e os recursos são os mesmos. Falando recursos hídricos, digamos assim, né? Sim. Com aumento, de repente, de açudes, sim, mas os rios são os mesmos, os córregos são os mesmos, as áreas crescem muito mais do que aquilo que a gente tem capacidade de irrigar. Então, no momento de seca, num ano de seca, num ano de adversidade, essa água é muito, muito pequena para aquele crescimento que teve nos últimos anos. Né? O que diminuiu foram as zonas de amortização de água, né, de filtração de água, e principalmente as zonas de reabastecimento, né, dos lençóis, que são os banhados. Então, vem se diminuindo isso. Então, com certeza, todos os nossos lençóis também diminuem de quantidade. Então, eles são mais utilizados e menos reabastecidos. Então, é óbvio que em algum momento a conta não fecha. A conta não vai fechar, né? Então, e a questão do volume de produção, sim, ela vem crescendo. A área vitivinícola vem crescendo. Em função das perdas dos últimos 4 anos, ela se mantém dentro da média histórica, então de 750 mil toneladas na serra. Mas já teríamos vinhedo para 950, 980 mil toneladas. O que também preocupa um pouco o setor, para onde vai tudo isso depois. Que é o outro ponto que não foi levantado aqui hoje. Mas eu acho que é muito, muito relevante, muito pertinente, de repente, um próximo episódio a gente conversar sobre isso, porque dentro do agronegócio o excesso de volume produtivo também pode se tornar um problema ali na frente. Né? Certamente. Bom, contextualizado então que as mudanças climáticas são um consenso, né, já de um conhecimento a longo prazo aí. O que a gente tem hoje, Mário, que pode ser usado, né? A Elysius vem trabalhando com as estações meteorológicas, mas eu queria que tu contextualizasse para as pessoas que ou não estão familiarizadas com as estações, e também considerando que nós estamos na SIC, que aqui há
grupo de empresariados que pode desconhecer essa ferramenta que é instalada dentro das propriedades rurais. Então, se tu pudesse contextualizar, nós deixamos aqui na tela a foto das estações para que isso se torne mais visível durante a explicação do Mário. Perfeito. Hoje a gente tem 3 tipos de ferramentas que servem como embasamento para os supercomputadores que existem hoje fazerem os cálculos de previsão climática. A gente tem tanto radares meteorológicos que são instalados em solo, a gente tem tantas informações de satélite, como a gente tem redes de estações meteorológicas, tanto localizadas no oceano, no solo, em aviões, que todos contribuem para essa acúmulo de informações que são processadas para gerar os cálculos de meteorologia, que são extremamente complexos. Hoje, os computadores mais potentes do mundo são os computadores utilizados para previsões meteorológicas. E por mais potentes que sejam, por mais complexo e desenvolvido que está essa tecnologia hoje, a gente tem hoje, por exemplo, a gente tem 4 modelos de previsão climática, né? Hoje o mais confiável, o mais preciso é o modelo europeu, esse MWF, que tem uma precisão de quadrículas de 9 km². Isso ainda não é uma previsão suficiente para o produtor que precisa tomar uma decisão de manejo assertiva baseada no seu microclima. 9 km². Isso. Enquanto a gente tem outros modelos, por exemplo, o modelo americano é 21 km, quadrículas de 21 km. E isso não atende à necessidade de uma propriedade. E ainda mais quando a gente fala de manejo de irrigação, como o Gianfranco estava trazendo. Ajudando a entender, né? Por favor. Se eu tenho uma imagem inferior a 9 km², ela nem aparece na imagem do satélite, né? Então, ela inexiste. Então, a nível de propriedade, isso é zero, né? É um embasamento, já é uma previsão, mas muitas vezes, até mesmo com o microclima que a gente tem aqui na Serra Gaúcha, os diversos microclimas que a gente tem aqui na Serra Gaúcha, para o produtor ter uma decisão assertiva, por exemplo, fazer um tratamento, ele precisa se basear no que está acontecendo na propriedade dele naquele momento. Como a gente tem aqui na região baixa de Caxias, que a gente tem uma incidência menor de vento, a gente tem um pouco mais de condensação de chuvas, a gente tem um clima um pouco mais ameno, vai ser diferente do que quando a gente está ali na região de relevo, onde começa a entrar nos campos de cima da serra, que o Gianfranco conhece bem ali. Então, a gente vê a necessidade de ter essa leitura precisa da propriedade. E hoje, o sensoriamento in loco, diferente do sensoriamento remoto através de satélites, ele te dá esse nível de precisão. Então, quer dizer que se a gente tivesse uma rede de estações meteorológicas bastante ampla e próxima de estações meteorológicas uma da outra, com um range menor, um quadrado menor, a gente poderia ter uma previsão muito mais assertiva naquele local. Exatamente. O produtor e junto com o seu técnico vão poder se fazer valer dessas informações. Por exemplo, quando a gente vai tomar uma decisão de pulverização, de tratamento, a questão do molhamento foliar é extremamente importante. Só que o molhamento foliar vai variar totalmente da incidência de luz solar naquela propriedade. E vento. Totalmente, perfeito. Isso é muito interessante, porque o Leandro estava falando do vento, e eu acho que as pessoas não têm uma concepção tão ampla do que representa o sensoriamento, né? Porque ele não é só o clima. Quando a gente assiste uma previsão de temperatura, normalmente a gente só tem ali, hoje a máxima é de 25 graus, né? Mas quais são, Mário, as variáveis todas que são analisadas por meio do sensoriamento para, então, fazer um manejo correto? As variáveis hoje que uma propriedade está exposta, e a gente representa isso aqui através das ferramentas de controle, que é a pluviometria, né? O volume de chuva realizado na propriedade, velocidade do vento, a direção do vento, a umidade, a temperatura do ar, a pressão atmosférica, que é muito interessante, que o produtor pode se fazer valer como uma informação preditiva do que vai acontecer na propriedade. Hoje, se a gente tem uma massa de um sistema de nuvens chegando com chuva, a gente tem um movimento de convecção do ar onde nós estamos. Então, a gente tem uma queda da pressão atmosférica, o ar passa a ficar mais leve. Isso é uma predição de que vai vir uma chuva. Então, se a gente identifica ali uma queda de 10 a 15 milibares, isso é um indicativo muito forte. Quando o produtor, às vezes, tem a previsão de 50% de chuva, o que vai acontecer? O que ele deve fazer? Ele deve aplicar ou não com 50% de chance?
Então, ele vai se fazer valer desses outras ferramentas de controle, como a pressão atmosférica, quando ele for fazer um plantio de um grão, ou quando ele vai aplicar um calcário, um adubo, ele quer que tenha chuva no dia seguinte, nas próximas horas. Então, eu quero que tenha uma queda de pressão atmosférica antes de eu tomar essa decisão. E o contrário, se eu for fazer um manejo de pulverização, eu quero ter tempo daquele produto secar na folha e a planta absorver. Então, eu quero ter uma pressão atmosférica constante ou até mesmo subindo para ter certeza que eu não vou ter a perda de todo aquele investimento que eu estou fazendo ou até mesmo causar uma intoxicação na planta. E, Mário, tem utilizações não, desse sensoriamento não só dentro das lavouras, mas algumas cidades têm se utilizado dele de uma forma especial, né? Perfeito. Essa inteligência climática ela é interessante não só para o produtor no dia a dia, mas quando a gente trata de um município, e como a gente tem tido várias experiências até com prefeituras em que a defesa civil se mostra extremamente interessada e até mesmo com uma corresponsabilidade no uso dessa ferramenta. Porque hoje a gente tem referências que viabilizam a criação de alertas para também a segurança dos cidadãos. Sim, até porque, tipo, essas últimas decorrências climáticas que nós tivemos aqui, principalmente aqui na região da Serra, com deslizamentos, né? A Defesa Civil poderia, dentro de uma previsão de chuva extrema, também alertar pessoas em perigo, né? Perfeito. E aqui até foi na noite de 12 de maio que a gente teve aqueles deslizamentos aqui em Caxias. E nas 2 semanas seguintes, a gente teve um acumulado de 800 milímetros aqui em Caxias do Sul. Outras regiões, como a gente calculou em estações meteorológicas que instalamos até em Flores da Cunha, a gente teve acumulados de 1.800 milímetros durante 30 dias. Mas agora a gente tem uma referência do que aconteceu, quais foram as condições antes de acontecerem esses deslizamentos. Claro. Então, exatamente o que tu falou. Porque até tipo, a gente sabe esse histórico, né, que a gente não pode se esquecer. Perfeito. O que aconteceu quando choveu tudo isso aí? Choveu de novo, cara, nós estamos nos 600 milímetros nos últimos 10 dias. Opa, alerta, sai todo mundo correndo das encostas, porque isso pode acarretar outros problemas. Eu acho que tem alguns elementos importantes também, né? Que nós temos hoje dados da macrometeorologia, então, de períodos mais longos, e geralmente por semestre ou por 6 meses, né? Onde a gente tem uma tendência, né? Bom, para onde temos a tendência de ir com o clima. E aí tu tem depois essa previsão mais próxima, semanal, geralmente. E aí todo o sensoramento local. Então, acho que tem que conectar as coisas, né? Sim. Elas não podem ser também vistas de forma isolada. Eu consigo melhorar minha interpretação dessa informação que eu tenho, né? Se eu pegar só o fato isolado da informação do sensoramento local, de repente não vai me dizer muita coisa, mas se ele está vinculado a um pouco da tendência ao todo, a gente consegue ser muito mais assertivo muito com a tomada de decisão em relação ao que a gente está vendo de dados, né? Eu tenho a gente que trabalha com consultoria agrícola, né, focado, digamos, em fruticultura, que é o meu dia a dia, meu trabalho. Nas épocas do ciclo, na época do ciclo da cultura, né, início da brotação, quando a gente começa a intensificar trabalhos de adubação, ou trabalhos de pulverizações e tudo mais, eu procuro sempre olhar três previsões climáticas, né? Eu olho um modelo americano, que ele dá, como tu falaste, né, dos 20 quilômetros quadrados. Eu olho o europeu, que me dá um pouco mais preciso da onde eu tenho, e eu olho a minha estação meteorológica que eu tenho em casa. Então, às vezes eu vou olhando, tem o grande aqui, está dizendo que tem a previsão de 70% de chuva. Eu olho na minha localidade e me diz que tem 1 milímetro de chuva. Opa, essa chuva está vindo, mas de repente ela não passa no meu. Olho lá na minha estação, ele está dizendo que a chuva não existe ou praticamente inexistente. Digo, opa, não vai chover ali na minha propriedade. Ali eu posso tratar no dia seguinte ou não tratar, ou vamos intensificar os tratamentos, as práticas agrícolas numa região que vai ser a Vacaria ou Bom Jesus, ou onde provavelmente a chuva está mais na passagem, né? Eu estava vendo uma das imagens de uma das estações dos meus assessorados, né? E exatamente, assim, a gente diz, ela se pagou na última safra, né? Porque a gente conseguiu reduzir 30%, 40% de custo
de pulverização. Tá? Em função disso, de conectar os dados, claro, já são 4 anos, né? A gente vai ganhando Vai experiência, ganhando né? experiência, a gente vai aprendendo a como interpretar as informações que nós temos aí. Isso, Leandro, que você está falando é muito importante, porque ela coleta as informações, mas ela não entrega a análise, né? Sim, É a exato. competência A do decisão profissional, é do com- agrônomo, com o é a profissional competência aqui. do Venturim. Então, o que tu tem visto, ou o que tu tem interpretado que te auxiliou nos últimos anos? Então, é isso que eu estou comentando, a gente tem que ter essa dinâmica do clima como um todo e qual é a previsão ao longo daquela semana, acompanhando sempre por movimentação, né? Porque tem essas variáveis, eu não posso imaginar, bom, eu vou pegar hoje o que está previsto para sexta-feira da semana que vem e achar que vai acontecer aquilo, então eu tenho que ir acompanhando a evolução dessas mudanças, tá? A partir disso e dos dados que a gente coleta, principalmente a questão pressão atmosférica, que a gente acompanha muito, ela é muito, talvez seja o índice mais assertivo e fácil de ser visualizado, interpretado, né? Porque ela mantém constante. Isso a mudança climática não mudou, a constância das informações, né? Então, A física. a física não mudou, né? Não mudou a física, exato. Porque a pressão atmosférica, ela vem, ela dá uma breve subida e ela começa a cair. Vai chover. Assim, ó, 95 a 100% de chance de chuva. Eu não sei quanto. Né? Não sei quando e... Não sei quando, mas assim, vai ser próximo, né? Sim. E se ela mantém essa constância. A questão de ventos, no caso da tomada de decisão, de pulverização, né? Ventos, a direção do vento, intensidade do vento e o molhamento foliar. Inclusive, durante este ano, nós, nesse caso dessa estação, nós tomamos a decisão em 2 dias de iniciar a pulverização 4 horas da manhã. Tá? E talvez sejam os grandes acertos que a gente tenha feito, porque deu tempo de ter efeito do produto, imediatamente choveu, logo após isso, e já estava no ambiente perfeito para fazer a pulverização. Antecipamos. Assim como teve um outro dia que a gente iniciou a pulverização quase na entrada da noite e fomos até 11 horas da noite pulverizando. Né? As condições não estavam mais ideais, a gente parou, mas também foram momentos assertivos de fazer essas entradas. E, Leandro, se tu puder contextualizar, vocês têm quantas estações, qual é a área, por exemplo, se tu puder dar um exemplo de propriedade. Hoje eu tenho, juntando são 4, 5, eu acompanho umas 6 estações, tá? Em regiões diferentes, né? Em produtores diferentes. Nem todo mundo acha que isso é investimento positivo, também tem isso, né? Tem um custo, óbvio, né? Mas tem que entender qual é o significado da utilidade dela, né? Então, eu tenho hoje em 6 unidades que a gente acompanha. E que tem certo vínculo com mais alguns na volta. Uns 200 hectares de vinhedo está cobertos por essa área, mais ou menos, dessas 6 estações. Ótimo. Mário, trazendo essa experiência do Leandro Venturim e pensando um pouco em Caxias do Sul, quanto ao relevo, qual seria a distância dessas estações meteorológicas para amparar corretamente o produtor rural? Qual é que roubada essa pergunta, né? o tamanho da rede. Responsabilidade. Isso é uma questão importante, até porque a gente, dentro da SIC, a gente tem várias empresas, né, que também poderiam se beneficiar, não só da parte do agro, mas de outras, voltando para aquela questão de cidades, né, também, se isso, completando a pergunta, no caso que a Gabi fez, dentro do relevo, dentro das cidades, qual é que é a diferença dessas estações? Qual é a abrangência dela? Perfeito. Qual é que seria o tamanho dessa rede aí? Perfeito. Hoje se fala que em condições totalmente ideais, né, se a gente tivesse um terreno totalmente plano, uma estação teria uma representatividade de um raio de 100 hectares. Perdão, um raio de 100 quilômetros. 100 quilômetros. Um raio de 100 quilômetros. Embora a gente entenda que o relevo aqui não permita essa representatividade. Nosso colega, o engenheiro agrônomo Gabriel Vacher, fez um estudo até para a gente trazer essa sugestão de qual seria a necessidade aqui para a região. A gente, olhando a diferença de altimetria, olhando a diferença de incidência solar e de ventos, a gente chegou numa sugestão inicial de 7 estações meteorológicas aqui em diferentes localidades do município de Caxias.
Porém, assim, hoje a gente já tive experiência de visitar produtores, por exemplo, lá em Lagoa Vermelha, que ele usava uma estação se baseava numa estação meteorológica de vacaria para tomar as decisões de manejo dele. Se tivesse uma estação em Lagoa Vermelha, já estaria tomando decisões muito melhores. Se a gente tem, então, no município, já é uma representação muito melhor do que tu não ter nada. Então, o produtor ter um olho, em vez de não ter nada, é muito melhor. Então, agora, se tiver nenhuma propriedade, melhor ainda. A gente tem a experiência aqui, por exemplo, com a família Anselmi, aqui em Farroupilha, produção de uvas finas e uvas de mesa também, que ele colocou uma estação meteorológica em cada encosta. Tem 2 estações meteorológicas, porque tem uma incidência solar totalmente diferente. Ele precisa tomar as decisões de manejo de irrigação de forma diferente e de tratamentos. Então, ele, como agrônomo, ele viu essa necessidade de ter essas 2 estações. Então, a representatividade, quanto mais afinado, melhor. Da mesma forma que numa estufa você tem várias fileiras ali de morango, se eu tivesse um sensor de eletrocondutividade e umidade em cada fileira, seria ótimo, mas isso muitas vezes inviável. Né? Então, trabalhar com o ideal, mas com o possível também. Exatamente. Né? E também tem isso, eu não preciso necessariamente ter muitas estações meteorológicas, né? No caso do agro, eu posso ter alguns sensores vinculados à estação, que eu acho que isso é uma alternativa viável, né? E ela é muito mais representativa em termos de dados. Então, eu posso ter... porque a gente tem muita oscilação. É uma roubada a pergunta, porque a gente tem situações de que dentro da mesma unidade de produção a gente tem microclimas totalmente diferentes. Com certeza. Então, eu posso ter uma estação meteorológica que vai dar informações mais genéricas, né, importantes, mas eu teria que ter alguns sensores deslocados para ter essa particularidade de cada um desses ambientes. Então, não precisa ser todos, mas molhamento, geralmente, né? Molhamento foliar já é um grande diferencial. Em termos de pressão atmosférica, não vai mudar muito, né? Então, eu acho que esse cuidado que a gente tem que ter quando pensar em estabelecer as estações. Uma rede de estações, né? Tipo assim, Exato. Eu posso ter uma estação dentro do município de Caxias com pressão atmosférica, mas não posso ter a mesma estação, não posso ter uma só com molhamento foliar. Exato. Tem que ter, se eu tivesse 50, seria muito mais preciso. Ou a umidade do solo para o manejo de irrigação. Ou umidade do solo, daí teria que ser local mesmo. Tem aquela variação de tipos de solo e tipos de culturas também, de necessidade de água de cada cultura, né? É isso. Mas, novamente, até para a gente ter uma comprovação do município que teve um estado de seca, tendo um sensoriamento de solo, tu já tem um embasamento de informação, pelo menos para comprovar um estado de calamidade pública, por exemplo, como a gente teve ali no caso de Montenegro, que o município utilizou uma estação meteorológica que nós instalamos para comprovar estragos que teve na região por excesso de ventos. Mário, tu havia me comentado que a pluviometria anual é de 1.500 milímetros. Caxias do Sul hoje é referência 2.000 milímetros ano. Tem referências mais antigas ali de 1.800 milímetros ano, mas hoje 2.000 é o número mais atualizado. E a gente teve de quase 1.200 aí em 30 dias. 20 e poucos dias, né? Chegaram a 30 dias. Leandro, eu vou retomar a tua fala, porque acho que a gente já se encaminhando para a conclusão. Tu me disse o seguinte, olha, usei as estações meteorológicas e conduzi um manejo diferente ou os tratamentos diferentes. Tu já fez uma estimativa de economia? Sim, no caso em dois vinhedos que eu manejo, sim. Porque tu precisa ter todos os dados também econômicos, nem sempre o técnico tem acesso a esses dados econômicos da propriedade, mas no caso de 2, sim. Uma aqui na região da Serra, a minha economia gira em torno de 30% ao ano, em comparado ao que se fazia antes da estação. 30%? 30% ao ano. E uma em Encruzilhada, onde a gente gira em torno de 20% a 25% de economia ao ano. Isso tudo por causa do uso da interpretação e do uso das informações. Isso que a gente falou, né? É a ferramenta para te ser mais assertivo. A gente não tem espaço para erros, né? Então, tu tem que ser o mais assertivo possível, e ser assertivo significa economia também. O fator economia é muito importante. Mas aqui, quando a gente trata de fruticultura e produção vitivinícola, também o fator qualidade é muito importante. Eu também ouvi tua experiência em relação a essa avaliação até do momento de colheita da uva que vai ser verificada. Sim. Isso. Esse também é outro fator importante, né? Esta informação adequada
nos ajudou a ter a colheita no melhor momento possível. Então, numa delas, nós antecipamos a colheita, a uva não estava 100%, mas iria ter um período um pouco mais extenso de chuva. Nós antecipamos a colheita. O restante que nós não conseguimos colher antes da chuva, a qualidade caiu muito. Então, referência de qualidade. Sim. E no outro caso, nós então retardamos a colheita. Também, então, tinha programado uma colheita, retardamos um pouco porque ia ter um período seco mais adiante. Sim. Optamos por segurar e ganhamos qualidade. Ganhamos qualidade, ganhou BRICS, ganhou... Exatamente. Hoje, pelos dados oficiais, nós temos uma estação meteorológica em Caxias, é isso? Hoje, Pelo Inmetro? que eu saiba, são 5 estações meteorológicas que já tem, mas eu fui buscar os dados de pluviometria desse período e somente uma estava entregando os dados que foram lidos nesse período todo. Mas alguma informação até que caberia verificar. Certo. Bom, nós temos uma extensão na cidade muito grande, né, Jean? Tu conhece a cidade também e o interior dela. E, de novo, nós somos a cidade que é a maior produtora de hortifruti e granjeiras do estado. Daquilo que vocês disseram na mesa hoje, eu entendo que as estações meteorológicas estão aliadas à sustentabilidade, porque você evitou tratamentos. Exatamente. Também aliado à economia de 30% no teu exemplo, né? E ela também não é uma tecnologia hoje que é inacessível, como outras tantas. Claro que nós temos muitos tipos de tecnologia no agronegócio, mas essa é uma tecnologia que já está nas cidades vizinhas sendo utilizadas também. Então, vou soltar a última pergunta para a gente encerrar, que é uma bomba, como diria o Venturini, é o seguinte: vocês conseguem dimensionar ou visualizar a importância de nós termos hoje para os produtores e para qualificar e aumentar a competitividade da produção caxiense, a importância da instalação das estações meteorológicas aqui na cidade? O que vocês observam em relação ao perfil dos produtores, no que isso auxiliaria, né? E como a gente poderia avançar na qualidade dos alimentos que nós produzimos aqui? Jean, se tu quiseres começar, fazer as honras. Sim, eu acho que a tecnologia, Gabi, ela existe para ser usada. Uhum. É como a roda, a roda já foi inventada, né? A gente só precisa fazer ela girar, não precisa inventar, fazer ela quadrada. E a tecnologia está aqui, né? As estações existem, os sensores que são mais pertinentes para a agricultura, eles existem, eles estão aí, e a gente precisa começar a usar eles, né? Hoje a gente tem uma rede, até o Mário falou em 5 estações meteorológicas, mas a gente tem acesso, às vezes, às estações meteorológicas a gente não tem acesso, elas não são abertas, elas não são liberadas, e isso também, às vezes, dificulta um pouco a análise, nós como técnicos, né? O acesso delas, né? Então, por isso que a gente está tentando fomentar isso dentro da nossa agricultura aqui da região. Até já são conversas, a gente já tem dentro da Associação Brasileira de Produtores de Maçã e dentro da Associação Gaúcha de Produtores de Maçã, uma tentativa de nós formarmos uma rede de estações. Tá? Porque, claro, a gente sabe, como o Leandro falou, que a gente tem uma certa economia, a gente consegue economizar, a gente consegue ser mais assertivo, e às vezes não é nem a questão econômica, não é nem a questão de, economizei uma pulverização. É tu fazer ela no momento certo. Mas a economia também é o acesso ao alimento mais barato pelo consumidor final, né? Sim, muitas vezes. Se tu tem uma produção maior e uma perca menor, teoricamente tu vai ter um alimento mais acessível, né? Então essa assertividade a gente tem que ter. Isso é extremamente necessário. A gente tem que ter de maneira, claro que essas estações, as qualidades são variáveis, a precisão dos sensores são variáveis. A gente tem uma gama de sensores hoje vindo de muitas partes do mundo, sensores baratos, porém, às vezes não entregam uma certa qualidade de previsão, de precisão. E às vezes tu tem uma precisão errada ou até uma interpretação errada tua por causa de uma precisão inadequada daquele sensor. Às vezes é um problema. É preferível não ter informação, tu fazendo um tiro no escuro, do que tu tentar acertar a coisa errada. Então, isso existe, e essas qualidades dessas estações meteorológicas têm um custo. A gente sabe, já estão mais baratas hoje, né? Mas são equipamentos ainda com certo custo elevado, digamos assim, que às vezes o produtor não entende, né? Que é um investimento,
porque tu vai ter uma qualidade, tu vai ter uma assertividade na tua propriedade. Mas, às vezes, esse entendimento teria que ser um pouco maior. Às vezes, teria que ter um programa do produtor, com acesso a 3, 4, 5 produtores, eles comprarem uma estação junto, ou tu ter até um programa de algum instituto ou de alguma prefeitura, algum programa assim, que a gente pudesse ter um pouco mais estações meteorológicas dentro de um município, dentro de uma região que seja produtora, para a gente aumentar essa gama, essa rede de estações, para a gente ter mais precisão na tomada de decisão, né? Que eu acho que é o entendimento que tu pode falar melhor um pouco, Mário, sobre essas quantidades, né, de estações, ou enfim. É isso, e considero que é um desafio de todos nós como instituições, de fazermos isso chegar na ponta, como o Gianfranco mesmo falou. Isso, muitas vezes essas estações não se conversam, até mesmo técnico, até mesmo profissionais não conseguem ter acesso àquela informação, às vezes muitos problemas também decorrentes de falta de manutenção, falta de suporte, acompanhamento, a gente tem muito relato disso, e isso muitas vezes não chega até o produtor. A gente pergunta para o produtor, sabe se já tem alguma estação meteorológica aqui no município? Fiquei sabendo que tem, um dia ali no jornal que tem um projeto aqui, que tem uma lá, mas nunca entrou na minha realidade. Então, é um desafio de todos nós, vocês como técnicos, nós como empresa, SIC e outras instituições, a gente tanto fazer chegar o conhecimento, educar como usar essa ferramenta, como esse dado chegar na mão do produtor. E aí os alertas, aqui o Concevit está desenvolvendo alguns alertas que nós estamos padronizando para a região, para facilitar também, para o produtor não precisa. A gente entende que não está tanto na dinâmica do produtor ficar olhando o painel, ficar acompanhando a informação o tempo inteiro. Então, como a gente fazer alertas inteligentes voltados para cada cultura. Então, isso. Acho que é algo que cabe a gente construir. Esse alerta aí seria um ponto muito pertinente para a questão agrícola, né? O produtor, muitas vezes a gente tem dificuldade, né, Leandro, da gente até explicar coisas que para alguns são mais entendíveis, para outros não, mas se ele chegar a informação mastigada para ele, seja formada pela rede, seja formada pela equipe do Venturim, cara, aplica, não aplica. É hoje, é amanhã. Eu acho que esse é o grande ponto, né? Até baseado no que vem acontecendo na Europa, estão se criando redes de alerta, não só de clima, mas também de patógeno, de presença de patógeno, né? Para melhorar, ser mais assertivo. E elas são coletivas. Então, aqui a gente tem um pouco de dificuldade. Das estações fechadas é isso. Eu tenho cuidado que é meu e o resto é o resto, né? Então, a partir do momento que a gente começa a criar, pela própria necessidade, essa ação coletiva, eu acho que essas informações cruzadas das estações avançariam muito na nossa qualidade. Bom, a gente, respondendo, a gente tanto acredita nisso que parte desse projeto que está iniciando agora no piloto com 4 estações junto ao Concevit, elas são estações que vão ser abertas, né? Porque a gente acredita realmente de que eu tenha que ter essa ferramenta. Abertas para um público público geral. Para o público geral, né? Claro, no primeiro momento ainda não, porque a gente também tem que aprender a lidar com elas. E principalmente, hoje, qualificar os técnicos para, exatamente o que você falou, Eugênio, tem que chegar para o agricultor isso mais mastigado, mais pronto, né? Porque ele não vai abrir os dados numa estação meteorológica. Em formato de instrução já. Exato, e saber, legal, isso significa que eu vou ter que pulverizar. Não vai ter esse nível de informação, né? Então, se um agricultor perguntar para mim hoje, assim, eu ponho uma estação na minha propriedade, tu vai interpretar os dados? Não vai. Então, vai ter quem interprete? Vai, beleza, então vale a pena. Então, eu acho que tem que saber utilizar esses dados. E a gente tem que qualificar nossos técnicos. Infelizmente, a gente veio de uma formação em que dado meteorológico era o que o INMET... Era a dor do osso quebrado no calcanhar. Era isso aí, né? E não tinha, então... Perfeita analogia. A gente avançou um pouquinho mais. Então, eu acho que precisamos qualificar os nossos técnicos para também ajudar a interpretar esses dados. Aí sim, eu acho que nós conseguiríamos ter uma evolução muito grande em todo o processo produtivo. E é uma ferramenta que está aí, eu acho que ela está cada vez mais acessível e ela tem que ser utilizada. Bom, me parece inequívoco que a gente transmitiu o conhecimento hoje, né? E que também se compreendeu que as estações podem ser muito úteis na sustentabilidade
e na economia de Caxias e para tornar a nossa cidade mais competitiva também, né? Que é o discurso do governador quando esteve aqui na casa também, era a competitividade, né? Agradeço muito a presença de vocês e as contribuições de cada um, tão ricas, né, de experiência aqui na nossa região, muito importantes. Espero vê-los em breve para as outras tantas pautas que nós temos que desenvolver. Muito obrigada. Muito obrigado. Obrigado. Agradeço imensamente aí, acho que foi maravilhoso essa conversa aí com esses nossos convidados e aguardamos o próximo. Muito bom. Também acho que foi fantástico, né? Uma abertura de espaço importante para a gente conseguir criar a cultura da inovação, né? A gente fugir da agricultura do achismo, né? E principalmente da intuição. Eu lembrei da intuição em função da dor do osso quebrado. Então, nós viemos de uma agricultura intuitiva e eu acho que a gente tem ferramentas que podem nos fazer avançar e eu acho que tem um espaço para a gente compartilhar essas informações é fundamental. Então, eu que agradeço pelo espaço de poder contribuir nessa discussão. Legal. Perfeito. Acredito que conhecimento só se soma e a gente precisa distribuir ele, né? E acho que essa é uma iniciativa muito assertiva para esse objetivo. Então, agradeço a abertura da gente estar cumprindo aqui um pouco do nosso propósito, que é fortalecer o agricultor, fortalecer a nossa cadeia produtiva, e a Elysius se coloca sempre à disposição para contribuir o que tiver ao nosso alcance. Avante. Com sorte, veremos muitas estações em Caxias.